sou Cristiane Juazeiro, professora da nossa rede e assistente na gerência de formação dos anos iniciais da EPF. Quero dar as boas-vindas em nome da Subsecretaria de Ensino aos professores regentes das turmas de terceiro e quarto anos e a todos os demais professores que estarão conosco no encontro. Este encontro faz parte do módulo 2 do percurso formativo Entrelaçando Saberes e Práticas com professores e professoras do terceiro e quarto anos, promovido pela Gerência de Formação de Anos Iniciais da EPF. Antes de iniciar a nossa roda de conversa, gostaria de lembrar que essa formação está dividida em 4 módulos, com 4 encontros presenciais e atividades assíncronas disponibilizadas na plataforma EAD EPF para todos os professores inscritos nessa formação. O módulo 2 traz como tema letramento matemático e práticas pedagógicas. Hoje estarão conosco o professor Bruno Melgaço e a professora Bárbara Cardoso. O professor Bruno Melgaço foi o dinamizador do encontro presencial desse módulo. Ele é professor 2 da nossa rede e professor 1 de matemática do estado do Rio de Janeiro. É licenciado em matemática e especialista em educação matemática. Já foi coordenador pedagógico, diretor adjunto e diretor da Escola Municipal Padre José Maurício Tomás, na Quinta CRE. Atualmente integra a Gerência de Alfabetização em Anos Iniciais, a AGAI. Seja muito bem-vindo, professor Bruno. Agradeço pela oportunidade de estar aqui com você, com a professora Bárbara. É um privilégio, eu admito, estar nesse espaço para a gente compartilhar, trocar ideias e aprofundar um pouquinho de nossos conhecimentos. Eu considero esse um desdobramento do encontro que nós tivemos na semana passada, né, lá na Paulo Freire, onde a gente pôde falar sobre letramento matemático e práticas pedagógicas, mas sobre o viés da comunicação e do diálogo na aprendizagem matemática, né? E para isso a gente vai aproveitar esse espaço para pensar o que a gente faz a partir disso, né? Como é que a gente vai desdobrar a nossa prática pedagógica depois dessa formação, desse encontro potente, né? Devo dizer que foi potente sim, tanto de manhã quanto de tarde. Foram professores e professoras muito participativos, com vontade de aprender, de desdobrar conhecimento, de ressignificar a sua prática. Eu acho que já tendo isso como ponto de partida já é o segredo do sucesso, né? E aí de início a minha formação não falou especificamente sobre o que seria, né? A gente deixou um pouco o mistério no ar, deixamos algumas pistas, fizemos umas atividades na sala de aula, né? A primeira atividade que foi guiada pela brilhantíssima Janaína. Os professores e professoras tiveram que montar quadrados, né, a partir de peças geométricas, de formas geométricas. E foi um trabalho de cooperação, de investigação, de qual peça se encaixava, rotacionando todas as formas geométricas. E ali já deu uma pista sobre o que a gente falaria, né? A gente falaria sobre comunicação, diálogo nas aulas de matemática, né? E aí a gente recapitulando, né? A gente deu essas pistas, botamos alguns materiais manipulativos na sala para os professores e as professoras visualizarem, manipularem, como provocação, né? Porque muitas das vezes a gente acha que a fórmula do sucesso das nossas aulas de matemática vai estar através dos materiais manipulativos, através de sequências didáticas miraculosas, né? Fórmulas mágicas que a gente acha na internet. E na verdade o que a gente viu que muitas das vezes o caminho pode ser outro, né? Uma coisa mais simples, né? Talvez um olhar mais empático, afetivo para os nossos alunos. E aí retomando, desde o início da formação, a gente falou sobre legislação, né, documentos norteadores que guiam nossa prática em sala de aula. O primeiro dele, né, o que realmente norteia nosso trabalho, é a BNCC, né? A BNCC divididas em unidades temáticas, né, em as áreas de conhecimento, as unidades temáticas, objetos de conhecimento, né, e as habilidades, né, elas direcionam o trabalho do professor, né? E aí a gente fez a comparação, né, sobre como a BNCC está formatada e como o nosso currículo carioca foi desenvolvido a partir dela, né, da BNCC.
E a gente viu que é uma quantidade imensa de habilidade, né, que a gente precisa dar conta no nosso currículo carioca, utilizando o material Reeduca como uma ferramenta desenvolvedora do nosso currículo, e que ele se torna um aliado para o professor desenvolver, fazer o seu planejamento a partir do currículo, né? E aí a discussão que a gente teve inicialmente, né, foi como o professor faz o seu planejamento, né? O planejamento deve ser a partir do material Reeduca. O que é o material Reeduca de fato, né? O material Reeduca, como eu disse, ele ajuda, é uma ferramenta para desenvolver o currículo. Mas para o professor fazer o seu planejamento diário, o currículo deve ser sua base, né? O currículo carioca, a gente não pode esquecer, o currículo está lá dividido as habilidades que a gente deve desenvolver a cada bimestre, né? Não tem como a gente pensar que o material Reeduca vai dar conta de todas as habilidades curriculares, né? De toda a forma como o professor deve trabalhar. O material Reeduca dá uma pista de como o professor pode trabalhar em sala de aula, né? E a partir disso, a partir desse entendimento, foi bem bacana a gente conversar, né? A gente escutou muitos dos professores e professoras sobre sua prática, sobre o que considera no material Reeduca positivo. Também teve críticas, evidentemente, né? Mas eu acho que o mais interessante é a gente ver a potência realmente do material Reeduca, né? A gente viu alguns exemplos, né, de questões do material Reeduca, como ele desenvolve as habilidades e de como a gente pode desdobrar nossa prática em sala de aula, né? E sobre isso, eu acho que esse é o pulo do gato para o trabalho em sala de aula, sabe? A gente tem, eu acho que hoje em dia a gente tem a informação para a gente está mais palpável, né? A gente tem acesso à informação, seja ela na internet, seja através do material Reeduca. Eu acho que o pulo do gato é como a gente vai se apropriar disso para fazer da nossa prática mais significativa para os nossos alunos e alunas, né? E para isso, pensando em aprendizagem significativa, a minha bandeira, né? Porque a gente tem várias correntes dentro da educação matemática, né? Então, o que eu apresentei para o grupo foi a partir da tendência da educação matemática crítica, né? Falando um pouco sobre diálogo e comunicação nas aulas de matemática, né? Esse foi um estudo dos professores Oles Mose e Heli Aula, professores dinamarqueses, fizeram sua pesquisa lá na Dinamarca, né? A gente pode pensar que é uma realidade muito distante, de fato né? É outra realidade social, mas a gente já tem também teses, estudos feitos aqui no Brasil, né? A professora Ana Carolina Faustino foi doutoranda, né, orientanda do professor Oles Mose, o próprio, que desenvolveu a teoria. Ela teve ele como orientador na Unesp e defendeu a sua tese falando sobre diálogo e aprendizagem em educação matemática nos anos iniciais. Recomendo a todos e todas para que pesquisem essa tese, que é riquíssima também, sabe? Que ela faz essa pesquisa observando qualidades de comunicação, valorizando as visões de mundo, né? Aquelas visões de mundo que eu falei para vocês, que é um padrão de comunicação pautado na perspectiva de cada um, né? E uma coisa curiosa, né, que ela promove cenários de investigação na sala de aula, onde os alunos e alunas estão bem ativos, pensando em processos de investigação, né? Mas a forma como ela registra esses atos dialógicos é através de gravação de áudio, e ao final ela faz contos, né? A professora faz contos desses processos dialógicos dentro da sala de aula. E é curioso a gente pensar em textos nas aulas de matemática, né? Levando em consideração que, de forma alguma, eu posso falar pela minha faixa etária, de todos os meus colegas presentes na formação, ninguém aprendeu matemática desse jeito, né? Ninguém teve esse referencial de professor escrevendo na aula de matemática, né? De ver professor promovendo processos investigativos
na sala de aula, e aí eu trouxe para vocês que toda vez que o professor promove um cenário de investigação em sala de aula, ele entra numa zona de risco, né? Não é confortável, evidentemente, a gente sabe como é que vai começar, mas não sabe como vai terminar. Mas é um padrão de comunicação que pode se tornar significativo, sobretudo nessa era de informação e comunicação, de tecnologia, que nossos alunos e alunas estão inseridos, né? E aí, retomando essa pesquisa também, eles, é bom para a gente relembrar também, eles caracterizam, né, esses tipos de padrões de comunicação, né, o que seria o paradigma do exercício, né, que é aquele padrão de comunicação tradicionalmente visto nas aulas de matemática, é a forma como nós, eu não vou falar minha idade aqui, tá, gente? Mas nós da nossa geração aprendemos matemática, né? Que é o professor detentor de saber, professor de matemática, aquele professor de matemática rígido, arrogante, né? Chega lá, bota o conteúdo no quadro, ou utiliza o material didático, dá aquela lista de exercício, aos alunos caberiam apenas responder as respostas, as respostas deveriam estar corretas, de acordo com o gabarito do professor, né? Do gabarito do livro didático. Não estando correto, o professor manda corrigir, o aluno retorna ao seu lugar para corrigir e para fazer a resposta certa, né? Fazer toda essa trajetória, né, do acerto da questão, né, que é isso que é privilegiado. A relação professor-aluno, evidentemente, é muito engessada, né, é muito na perspectiva do acerto e não do erro, né, então o erro não é admitido, né, nesse padrão de comunicação, né, e é muito confortável para nós professores esse padrão de comunicação das aulas de matemática, né. A gente chega lá com conteúdo, a gente já tem tudo formatado, aos alunos cabe apenas responder, exercitar e pronto, né? Uma discussão que a gente teve na sala de aula, lá na formação, é se isso seria condenável, né? De forma nenhuma isso é condenável, né? Eu não trouxe um outro modo de trabalhar matemática condenando o tradicionalmente estabelecido, de forma alguma, mas esse outro padrão de comunicação, que eu vou também retomar agora, é uma nova possibilidade, é uma ampliação de repertório da nossa prática enquanto professor, né? Esse outro padrão de comunicação é pautado na perspectiva, né? Perspectiva de cada um participante da sala de aula, inclusive o professor, né? E aí eu falando dos alunos e alunas também. Então, valorizando as visões de mundo, né? Criando um cenário para investigação, cenário para investigação onde todo mundo esteja ativo nesse processo, né? E aí, nesses dois tipos de padrão de comunicação, relembrando, a gente pode fazer referências a diferentes modalidades, digamos assim, né? Uma atividade pode fazer referência à matemática pura, pode fazer referência à semi-realidade, pode fazer referência ao mundo real, né? A gente fez um exercício na sala de aula, identificando, né, as questões que fariam referência a cada uma dessas realidades, né, matemática pura, semi-realidade ou mundo real, né, e se estariam dentro de paradigma do exercício ou cenário para investigação, né. Eu brinquei com os formandos, né, os colegas na sala de aula, que não é para a gente de agora em diante ficar caracterizando cada tipo de questão, né? Isso aqui é um cenário de investigação fazendo referência ao mundo real. Não, esse aqui faz referência à semi-realidade. Não é isso, né? Não necessariamente, senão a gente vai ficar pirado aqui no caso, né? A ideia é a gente também ampliar, né, a nossa visão quanto à utilização de questões, a utilização de propostas pedagógicas dentro da sala de aula, né? E dito isso, o que a gente faz a partir de agora, né? A partir de que a gente tem esse conhecimento de que talvez a gente valorizar a comunicação e o diálogo nas aulas de matemática pode ser proveitoso, né? Relembrando também quais são os atos dialógicos presentes, né, na sala de aula, né? Então, o princípio dos alunos reconhecerem, se posicionarem, pensarem alto, né?
serem desafiados, avaliarem todo o processo investigativo, tudo isso também pode ser observado, sabe? Tudo isso são atos dialógicos que, por exemplo, a gente pode perceber nas habilidades, nos verbos das habilidades do currículo, né? Quando a gente tem lá reconhecer, aqueles verbos reconhecer, estabelecer, né? Identificar, tudo isso a gente pode se apropriar para promover processos investigativos dentro da sala de aula, né? Então, de agora em diante, né? Qual pode ser o olhar do professor e da professora que participaram dessa formação, né? Eu tomo muito cuidado quando eu dou formação para não soar que eu agora estou chegando com a fórmula secreta do sucesso em sala de aula. Não é isso que eu quero trazer para vocês. Eu quis trazer para vocês uma nova reflexão, né? Um novo olhar, né? Para uma matemática que já é muito desgastada, já é muito engessada, e muito criticada também, né? Eu falo isso enquanto professor de matemática também, né? Que também que desenvolve trabalho no ensino médio, né? Sou professor do ensino médio, mas eu vejo meus colegas como trabalham de uma forma muito formatada, né? Mas eu acredito que essa minha experiência nos anos iniciais tenha mudado um pouco minha visão acerca do processo de ensino e aprendizagem da matemática de uma maneira mais humanizada, né? De uma maneira mais empática, afetiva. E é isso de certa forma que eu acredito, sabe? A gente ter um viés cada vez mais humano, mais empático, né? Partir primeiro dos meus alunos e minhas alunas para depois olhar para minhas habilidades do currículo, sabe? Não que o currículo seja importante, na verdade o currículo é o nosso trabalho, né? Mas eu acho que é uma escolha de onde vai ser nosso ponto de partida, eu considero dessa forma, né? Eu gostaria de falar muito mais com vocês, mas na verdade aqui a ideia é a gente desdobrar como a gente pode pensar a partir do que eu falei para vocês, né? Mas eu estou aberto agora às perguntas, e aí qualquer dúvida vocês podem mandar para mim, tá bom? Um grande abraço. Muito obrigada, professor Bruno. Agora vamos ouvir a professora Bárbara Caroline, professora dos anos iniciais na Escola Municipal Mafalda Teixeira Alvarenga, nona CRE. Ela é formada em matemática pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre em Educação, Matemática e Ciências, também pela UFRJ. A professora Bárbara irá compartilhar conosco suas práticas com ênfase no ensino de matemática, trazendo propostas de letramento matemático a partir do trabalho com jogos e uso do material dourado em um ambiente alfabetizador e matemático, a sua sala de aula. Vamos conhecer essas práticas? Seja muito bem-vinda, professora Bárbara. Olá a todos, muito obrigada pelo convite, obrigada, Cristiane. Eu sou professora da rede há mais ou menos uns 7 anos. Iniciei como professora, como tutora, né? Como tutora no CEDERJ. E dentro da minha prática, eu sempre tive a visão, por participar desde a graduação de grupos de pesquisa, eu sempre tive essa visão de um professor que reflete sobre sua prática, um professor pesquisador, tá? E hoje eu trouxe um pouquinho de algumas reflexões que eu tento levar para a minha prática, né? E um pouquinho de algumas atividades que eu tenho realizado com os meus alunos. Essa prática foi implementada com alunos do 2º ano, mas cabe perfeitamente no 3º e 4º ano, uma vez que ainda fazem parte das habilidades propostas no nosso... Gente, a telinha. Foi, desculpa. Tá aparecendo? Não. Vocês falaram que eu poderia falar, então, Guilherme, cadê? Não vai entrar? Então, na próxima tela, eu trouxe algumas reflexões para a gente discutir aqui.
na próxima tela, eu trouxe algumas reflexões para a gente conversar nesse nosso encontro. Uma das reflexões muito importantes que eu sempre tento me policiar na minha prática, e é uma até das questões levantadas pelo professor Bruno, que é a questão da linguagem, né? Primeiro que a matemática, ela é, sim, uma linguagem, a linguagem da ciência, uma linguagem que possui função social no nosso cotidiano. E essa comunicação que nós, professores, enquanto mediadores, realizamos com as crianças, ela precisa ser uma comunicação clara e assertiva. A gente precisa utilizar da linguagem matemática com eles. Isso desde pequenininhos, tá? Eu trouxe, inclusive, um exemplo de um pequeno assim, erro, né? Que alguns professores podem deixar passar ou cometem, né? Sem se atentar para essa questão dessa linguagem, né? Dessa linguagem adequada, da linguagem matemática. Também trago para a gente conversar a questão do raciocínio lógico, da argumentação, do registro, dar uma atenção para o raciocínio lógico, dar uma atenção para a argumentação e o registro do aluno. Isso de forma livre, deixar as crianças realizarem seus registros de forma espontânea, sem a gente tentar interromper ou já ensinar um algoritmo, né? A matemática, nas séries iniciais, alguns estudos têm mostrado, né, que ela se resume muito ao saber fazer, mas o investigar, né, o espaço para uma abordagem, né, investigativa e livre pela criança, ele fica um pouco mais, né, relegado e deixado de lado, né? E a gente precisa estimular, né, dar espaço para esse raciocínio lógico das crianças, deixar com que elas expressem seus pensamentos, deixar que elas registrem da forma como elas acreditam que seja verdade para elas, seja um desenho, seja escrever literalmente, eu contei no dedinho. Eu já tive alunos que registravam dessa forma, né? E a argumentação, ela é muito importante, não apenas para o pensar matemático, mas também para a alfabetização, né? Para a gente escrever, a gente precisa saber organizar, né, os nossos argumentos, as nossas ideias. Então, ter uma sequência lógica faz parte também desse processo de alfabetização, tanto matemático quanto da língua portuguesa. Outra questão que eu trago para a gente conversar também aqui, eu coloquei aqui no número 4, é a diversidade de modelos, né? Quebrar o paradigma das representações prototípicas. O que seriam essas representações prototípicas? Normalmente, os livros didáticos, né? E nós, professores, acabamos por apresentar às crianças um único tipo de modelo, né? Por exemplo, geometria, né? Geometria é uma das áreas que é, inclusive, a minha especialidade da dissertação, que eu vejo assim como um exemplo mais fácil da gente visualizar. Na geometria, a gente tende a exemplificar para as crianças triângulo, quadrado, círculo, retângulo, e sempre nas mesmas posições, geralmente sempre modelinhos, né, paralelos à base do livro. E aí, qual o problema com relação a isso? O problema é que a gente está ali exemplificando uma única representação. E as crianças, elas, não somente as crianças, né, a neurociência, ela comprova isso, que a gente aprende e internaliza, né, os objetos matemáticos, assim como diversos elementos da nossa vida, a partir de diferentes representações, de diferentes experiências, né? E por isso que é muito importante a gente proporcionar diferentes representações de um mesmo objeto matemático, tá? Então, assim, pensando nas crianças pequenas, inclusive nas maiores também, porque a gente tende agora, terceiro, quarto ano, quinto ano, não, agora a gente só vai fazer exercício. Não, a gente precisa continuar,
partindo, sim, do concreto, né? Partindo de múltiplas representações para o abstrato, para os exercícios. Não é uma abordagem em detrimento de outra, né? O tradicional acabar com o tradicional, né? E colocar somente práticas lúdicas. Não, não é isso. É complementar. É enriquecer mesmo com diferentes representações, com diferentes modelos, tá? E eu tento trazer também para a gente discutir aqui uma matemática possível, né? Nós sabemos que nós temos muitos desafios na sala de aula, às vezes déficit de recursos, né? Então, é uma matemática que seja possível do professor realizar dentro de sala de aula com o que ele tem, seja só um projetor, seja um papel, né? E como que a gente faz isso? Coloco também a questão da ambientação. Enquanto professores das séries iniciais, nós temos essa preocupação com o alfabetário, né? Com listas de palavras, textos, tudo que a gente possa colocar ali no ambiente para que a criança possa utilizar como um recurso para ela buscar alguma informação, né? Tá sempre em contato com esses elementos. E por que não a gente não fazer isso com a matemática, né? É importante também. E para além de um numerário, as formas, a hora, o calendário, né? Porque, como eu disse lá em cima, a matemática ela tem uma função também social, ela também é uma linguagem, portanto, ela precisa estar inserida nesse ambiente, né, alfabetizador também. Vou passar agora para a próxima tela. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês dessa questão que eu estou falando da linguagem, né? Que eu, professor, enquanto mediador, eu preciso usar a linguagem da matemática, né? E falar de forma clara, né? Objetiva, e trazer isso como uma rotina também. Eu coloquei um exemplo, tá pequenininho, né? Mas tá dizendo assim no enunciado de uma listinha de exercício de efetuar cálculos aqui, né? São cálculos com reserva. Ele está dizendo bem assim: soma-se a conta normalmente. E com o que sobra na unidade, soma-se na dezena. E aí eu pergunto a vocês, o que está sobrando na unidade? Né? Não sobra nada na unidade. O que acontece é que nós realizamos um reagrupamento, porque o nosso sistema de numeração, ele é um sistema decimal. Né? Então, se eu somo 6 mais 6, eu tenho 12 unidades. Agora, quantas vezes o 10 cabe dentro do 12? Eu posso reorganizar e escrever o 12 de uma outra forma. O 12 é o 10 mais 2, né? Então, eu vou tirar essa dezena. Quantas dezenas são que tem dentro do 12? Uma dezena. E vou reagrupá-la, né? Na casinha, né, que a gente chama, no quadro valor de lugar, na sua ordem, na ordem das dezenas. É claro que num primeiro momento de investigação, de construção do número, nós podemos, por que não? Por que não podemos escrever esse 12, deixar esse 12 lá e somar o que está da dezena e discutir, inclusive, sobre isso, né? Mais para frente tem um exemplo que eu deixo isso mais claro. Podemos, mas a gente mostra para a criança como seria complicado a gente se comunicar matematicamente se a gente sempre escrevesse assim. Como os números ficariam extensos, né? Então, assim, é uma linguagem que precisa facilitar a nossa vida, certo? E, então, criou-se esse sistema. Inclusive, a história da matemática, ela está aí justamente para nos auxiliar. A história da matemática também é a história da humanidade e da civilização. E a gente partir desse estudo também é uma dica aí, né? Algo a mais que eu acredito ser muito importante para elucidar esses conceitos para as crianças. Vamos para a próxima tela agora.
Eu preparei para vocês uma sequência, né, didática de construção do número até a ordem das centenas, que poderia ser estendida até a ordem da unidade de milhar, tranquilamente. Inclusive, essa habilidade ela é abordada no 3º e 4º ano, tá? E eu comecei essa sequência com um jogo no K10. Depois do jogo, eu utilizei fichas escalonadas, e aí eu vou falando para vocês assim daquela variedade de representações, né? A variedade de recursos que eu vou utilizando com as crianças para tratar de um mesmo conceito, tá? O material Rio Educa, ele entra assim como um apoio, é como se eu estivesse ampliando o material Rio Educa, né? Então, eu utilizo ele junto, após essas práticas concretas, como o registro, como o exercício, né? Utilizei também 2 tipos de quadro valor de lugar. Um deles foi para as crianças escreverem o registro do seu jogo, e o outro foi o quadro valor de lugar móvel, onde eu fiz ditado com eles e eles iam movimentando ali a casinha, né? E aí eu trago uma pequena fala aí no balãozinho, né? Que a ideia do número é um conceito mental. Quem fala muito sobre isso é a Constance Camille, né? Ela traz um pouco da teoria do Piaget e é muito interessante o trabalho que ela faz, que ela traz pra gente, porque não adianta, serve para a gente refletir justamente sobre isso. Não adianta a gente impor para a criança ou ensiná-la a contar, né, os algarismos, os números até 10, sempre só, não, olha, é assim. Porque o número 2, o número 4, ele é uma ideia, ele é abstrato, né? Então, não vai ser eu só mostrando, olha, esse aqui é o 4. A criança precisa estabelecer relações, e diferentes relações com esses números, para que o seu cérebro consiga ir mapeando, reelaborando e, de fato, aplicando essas ideias na sua prática, tá? Pode passar, vamos passar agora para a próxima telinha. E aí eu trouxe um videozinho para vocês entenderem primeiro um pouco como que funciona esse jogo no K10. Inclusive, esse jogo, ele é uma orientação lá desses documentos das orientações curriculares, bem, acho que mais antigo, antes da priorização, tinha algumas sugestões de material, né? E aí esse jogo entrava lá como uma das sugestões, e eu fiz um videozinho explicando como que eu posso trabalhar a construção do número com ele, a partir dele, né? Desde a classe de alfabetização. Vamos assistir rapidinho esse vídeo. Então, gente, o jogo no K10 consiste em basicamente ir realizando trocas a partir do momento que a criança juntar 10, sejam unidades, dezenas ou centenas. Jogou o dado e, ao jogar várias vezes, juntar 10 unidades, a criança vai fazer a troca das 10 unidades por uma dezena, né? Juntou 10 dezenas, vai realizar a troca para uma centena. Nas turmas de alfabetização, principalmente o primeiro ano, eu inicio o Nunca 10 com essas fichinhas. Inicio com Nunca 3, depois Nunca 4, Nunca 5, e você pode aumentar ou não, tá? Mas inicio assim, devagar e sem colocar ainda essa linguagem de dezena, unidade, centena. Juntou, nesse caso aqui, 3, jogou o dado, juntou 3, posso trocar por uma barrinha de 3. Jogamos, brincamos bastante. Em outra oportunidade, podemos brincar de Nunca 4, de Nunca 10 e assim por diante. Turmas mais avançadas, ou segundo, terceiro ano, podemos realizar o jogo com a ajuda do QVL, quadro valor de lugar,
e agir da mesma forma. Quando eu chego a 10 unidades, troco essas 10 unidades por uma dezena. Chegando a 10 dezenas, troco por uma centena, tá? E assim, aí sim, neste momento, vamos introduzindo essa questão da linguagem, né? Das unidades, dezenas e centenas. Então, gente, esse foi o recurso que eu utilizei com a minha turminha. Na minha escola, nós temos o material dourado, né, o material concreto. Porém, nem sempre foi assim. Então, lembra da matemática possível que eu falei para vocês? Antigamente, eu utilizava fichinhas de papel, né? E desde o primeiro ano, inclusive na educação infantil, se vocês quiserem utilizar na pré-escola, é super possível a gente fazer esse trabalho de contagem e ir trocando pelas fichinhas. E aí, de novo, a linguagem é muito importante, né? E a gente pode fazer várias investigações de quantas vezes o número 5 cabe dentro do 10, quantas vezes o 10 dentro da centena, né? Da placona. E ir estimulando, né, esse raciocínio, essa contagem, essa troca, para depois a gente partir para os registros, né, e partir de fato para o abstrato. Pelo que eu tenho experienciado com as minhas crianças, quando a gente foi realizar o cálculo com reserva, eles estavam assim muito familiarizados e habituados a realizar a troca. Então, a quantidade de erros assim que eu tive foi praticamente nula com relação a reagrupar essa dezena lá na ordem das dezenas, tá? Passando para a próxima telinha, eu trouxe para vocês um pouquinho desse registro. A gente brincou na quadra, brincamos na sala. É importante a gente entender que não vai ser jogando uma vez que o milagre vai acontecer. O jogo ele precisa fazer parte da rotina. Então, nós jogamos mais de uma vez, né? E continuaremos realizando, porque eu quero chegar com eles até a unidade de milhar, né? Então, aí, vejam, a gente utilizou nas fotos, né? O material dourado, utilizei o QVL, e utilizei também as fichas escalonadas. Ao final, cada grupo, depois de jogar, nós realizamos a contagem, né? Comparamos os numerais, quem ganhou o jogo e realizamos o registro com a ficha escalonada e depois eles registraram no QVL também. E o dado que eu utilizei nesse caso, eu também adaptei. Eu escrevi 3 dezenas, 5 dezenas, tá? Porque se eu deixasse o dado comum, eu levaria muito mais tempo, porque nesse caso eu estou trabalhando centenas. Então, assim, eu quero trabalhar até a ordem das centenas, né? Então, assim, a dica para o 3º e 4º ano, façam um dado personalizado, né? Adaptado, e escrevam, inclusive, as centenas, porque senão o jogo vai ficar muito longo, né? E brinquem com as crianças. Uma outra dica para quem tem essa dificuldade de trabalhar em grupo é começar naquele tempinho que geralmente nada rende, depois de uma educação física, lá para sexta-feira, que a turma já está mesmo mais agitada. Primeiramente, deixe a criança manipular, mesmo sendo os maiores, gente. Deixa eles manipularem o material, deixa eles conhecerem, deixa eles explorarem livremente, tá? Matarem essa curiosidade, para depois a gente começar com uma atividade dirigida. Isso facilita muito quando a gente já vai para uma abordagem já mais direcionada, tá? Eu trouxe um videozinho também, passar para a próxima telinha aqui para vocês verem eles na prática brincando com esse jogo. O vídeo é bem... 5 dezenas. Vai lá. 80, 90, 100... 110. Vai lá. Tem que tirar quanto, Jolinho? 4, 5, 6, 7, 80, 90, 100.
Isso. O que você vai fazer com esse? Eu vou trocar por pra uma tristeza. Um barulho disso aí. Agora arruma, agora arruma. 120. Então, gente, deu para vocês verem um pouquinho como funciona, né? O jogo Nunca 10. É um jogo super, né, possível e tranquilo da gente realizar dentro de sala de aula. As crianças gostam muito, não tem o lúdico aí. Coloquei um pouquinho mais dos registros deles. Passando para a próxima telinha. Eu trouxe outros desdobramentos também dessa sequência didática, né? E a gente compondo os numerais, como vocês podem ver aí na primeira fotinho, usando as fichas escalonadas. As fichas escalonadas eu fiz esse material impresso, mas poderia ter dobrado o papel e ter feito junto com a turma também. Mas eu quis fazer assim e plastifiquei para eu poder reutilizar, porque eu utilizo muito, muito. Outra abordagem que eu utilizei com eles, com as fichas escalonadas, foi a comparação, qual é o maior, qual é o menor, escrever na ordem crescente, na ordem decrescente. Então, assim, são diferentes tarefas com o mesmo material. Eu utilizo a ficha escalonada, né, em diferentes propostas, assim como eu trabalhei essa questão da construção do número, da composição de numerais, né, com diferentes materiais. E aí, mais uma vez, eu quebro, né, aquele paradigma de apresentar apenas um único modelo e apresento diferentes representações, tá? Passando para a próxima telinha. O quadro valor de lugar que eu utilizei nessa prática foi onde também estava plastificadinho, para eu poder reaproveitar. E o outro foi no caderno, essas tirinhas que vocês podem ver aí na foto do meio. Eu ia ditando os numerais. Pensem, é um exercício, né? É um exercício tradicional, onde eu apenas fiz uma casinha e coloquei ali de uma forma móvel, já trazendo uma ludicidade para esse exercício, tá? E complementando todas essas práticas com o material Rio Educa, com o registro escrito das crianças, tá bom? Vamos passar agora para a próxima tela. Com relação ao ambiente alfabetizador, eu trago isso até da minha experiência da educação infantil, que eu comecei no município com a educação infantil, que a gente pense num ambiente que seja significativo para a criança. Muitas das vezes, os professores, eles colocam aqueles banners lindos e maravilhosos, né, dentro de sala, que acabam não tendo sentido, uma vez que as crianças não revisitam aquilo, né? O professor também coloca lá e não estimula essa revisão. Entenda, eu não estou criticando que você coloque um cartaz, um banner na sua sala que seja feito por você, que esteja no computador, né, tudo bonitinho, que seja comprado. A questão é como que você acessa aquilo, como que você ensina o seu aluno a acessar aquilo para que aquilo tenha sentido para ele. E aí, nessa foto, eu trago um exemplo que eu fiz com os meus alunos, um jogo da memória com material dourado e a escrita, né, a representação escrita desses numerais. E eu também tenho editado por mim, feito no computador, né, o cartaz lá para que eles estejam sempre revisitando. Então, faz parte da nossa rotina olhar esses materiais na nossa sala, tanto o alfabetário quanto o numerário, que a gente construiu todo junto com o material dourado também para eles, né? E o que está lá feito no computador é um material que eles também manipulam. Na próxima tela, eu trago para vocês como que eu fiz esse jogo, essa brincadeira com eles no pátio. Vejam, a gente brincou com eles de jogo da memória, eles tinham que ir
procurando. O legal de vocês realizarem, né, esse tipo de fichinha é que vocês podem aproveitar também para outras atividades, né? Aqui eu fiz o jogo da memória, mas eu poderia facilmente só usar a fichinha do material, o card, né? Fica como se fosse um card, só do material dourado e pedir para que eles escrevessem por extenso aquele numeral. Ou poderia colocar o numeral e pedir para que eles representassem com um desenho, né? Então, assim, é o que eu estou falando desde o início. Não tem receita de bolo. Dá um pouquinho de trabalho, sim, né? A gente partir do concreto, mas a gente vê resultado, é significativo para as crianças, é divertido para as crianças também, né? Eu acho que isso também é muito importante, envolver as crianças na aprendizagem, né, deles. Passando agora para a próxima tela, eu trago um pouquinho mais de exemplos do que a gente pode estar colocando também nesse ambiente, né? A primeira foto foi uma atividade com o sistema monetário, onde a gente pode representar as cédulas de diferentes formas. E a pergunta, no caso, era: eu tenho R$2. De quantas formas diferentes eu posso representar o R$2, né? Será que eu posso escrever de outra forma, usando o nosso sistema monetário, usando as moedas, né? Unidade de medida, o nosso tamanho, deixava isso também como exemplo lá na sala de aula. A última foi a ficha escalonada, né? A composição, ela compôs também o nosso mural. Essas fotos são da minha turma de um tempo atrás, já tem acho que uns 3 anos atrás, que eu estava numa turma de 3º ano, e aí eu utilizei as fichas escalonadas novamente para deixar como um recurso de apoio para eles procurarem lá a escrita por extenso dos numerais. Então, eles iam procurando, e aí eu montei esse mural junto com eles, eles iam procurando, assim, as fichas que eu deixei todas bagunçadinhas em cima da mesa, eles iam procurando e colocando lá no numeral correspondente, né, relacionando. Passando para a próxima, eu trouxe também uma sugestão de prática para abordar a resolução de problemas, né? E possibilitar essa questão da investigação do aluno e o protagonismo da criança, né? A gente tende a ensinar, muitas das vezes, da mesma forma que nos foi ensinado, né? E apresentar um mesmo modelo. Matemática é muito isso, assim, definição, exemplo e exercício, né? Na faculdade também não foi diferente, gente. Era assim, definição, exemplo e exercício. Eu lembro que a primeira vez que eu tive que dar uma aula prática na universidade foi da mesma forma que os meus professores faziam, né? E a gente precisa quebrar um pouco esse ciclo aí com as crianças, né? E proporcionar essas experiências para que a gente possa enriquecer esse processo de ensino-aprendizagem. Passando para a próxima telinha, eu não tenho fotos dessa sugestão na prática em si, porque quando eu estive, né, no 3º ano, como eu disse a vocês, já tem um tempinho. Agora eu estou no 2º, tenho pegado muito 2º e 1º ano, então eu não tenho tanto registro, mas trouxe aqui algumas possibilidades interessantes, porque é algo que eu escuto muito dos professores quando eu vou às formações, que é essa dificuldade da criança entender os problemas, porque elas não leem, né? Então, como que a gente pode... Elas não leem, elas não interpretam, né? Então, como a gente pode trabalhar essa questão da resolução dos problemas de uma outra abordagem? Então, eu trouxe aqui um registro, eu posso dar para a criança o registro de uma resolução, a resolução de um problema qualquer, e pedir para que a própria criança, elabore um problema para mim. Escreva, então, vocês aí um probleminha para mim. E eles adoram, tá, gente? Era uma disputa na sala de aula para resolver o problema de cada um. A gente, às vezes, tem que ouvir e resolver o problema de todo mundo. Então, eu tenho aí 4 mais 6 é igual a 10. O que eu posso escrever de probleminha para esse tipo de resolução, né? Outra sugestão na próxima tela. Eu posso pedir para que ele complete também um problema. Eu já posso dar um enunciado, né? Posso colocar as estratégias ali prontas, estratégias utilizadas por 2 alunos, que inclusive eu posso retirar essas situações
da própria sala de aula, colocar o nome deles, né, e pedir para que eles completem essa situação problema. Isso também é uma outra possibilidade que dá super certo, tá? Passando para a próxima tela, eu trouxe mais uma, que é observar uma resolução e identificar se existe algum erro ou não, né? Qual seria esse erro, como que a gente poderia, né, resolver isso. Então, assim, eu trouxe um cálculo até muito comum que as crianças realizam assim que começam a trabalhar com o cálculo com reserva, que é o que a gente estava falando lá no início, né? 8 mais 4 já coloca o 12 aqui e não reagrupa as dezenas. Pensem, no primeiro momento, como eu disse a vocês, a gente pode trabalhar com esse valor, mas aí a gente tem com esse registro, mas aí a gente tem um problema, porque se eu esqueço o cálculo, a parte de cima, e coloco só os algarismos de baixo, né, o 3, 1 e o 2, pelo nosso sistema de numeração ser um sistema posicional, aqui eu tenho o quê? 312. Então, 28 mais 14, será que dá 312? Né? Então, aí a gente está problematizando e acho que deu. Voltei, né? Apareceu uma mensagem aqui para mim. Passando para a próxima telinha, eu trouxe também uma sugestão de aplicativo que a gente pode trabalhar a geometria, construção do número, função, tá? Que é o GeoGebra. Esse aplicativo ele é gratuito, vocês podem utilizar ele online, pode baixar ele no computador, no celular, no tablet, em qualquer um desses dispositivos e usar também offline, tá? É um aplicativo muito legal, possui muitos tutoriais, muitas pesquisas, trabalhos na área sobre o GeoGebra. E o que eu trouxe para vocês hoje, na próxima tela eu vou mostrar um pouquinho sobre como que é a telinha desse aplicativo, né? Essa aí é a tela inicial, ele apresenta um plano cartesiano nos números reais. Então, tem tanto os números negativos, né, quanto os positivos. E o que é legal a gente discutir e mostrar para as crianças, principalmente as crianças maiores, né, quarto, quinto, sexto ano, é que o nosso conjunto de números, eles são infinitos, né? E é importante a gente trazer essa linguagem da matemática, esses conceitos da matemática, sabe? Eu não tenho, os números eles não acabam quando chega, né, no 100, no 1000, eles são infinitos. E o legal desse aplicativo é que eu posso dar um zoom, assim, sabe, gente, e abrindo um intervalo. Então, do 0 a 1, eu posso abrir esse intervalo e aí ter um intervalo decimal, né? Eu posso ampliar também de uma forma onde eu trabalhe a sequência de 5 em 5, de 2 em 2, de 10 em 10. E aí eu posso projetar isso no quadro, colocar fichinhas ali para que as crianças vão completando também. Então, assim, eu vejo que é uma possibilidade muito legal e rica e, mais uma vez, uma representação de um conceito matemático, de um objeto matemático diferente. Mais uma representação, né? Que a gente está trazendo para enriquecer aí o processo de aprendizagem das crianças. Bom, pessoal, é isso. Eu trouxe, vou passar agora para a próxima tela, né, para algumas referências que eu trouxe para vocês. Eu falo da Constance Camille, essa questão dos problemas, é um trabalho que eu li no mestrado sobre as demonstrações em geometria e como a gente poderia problematizar elas de diferente forma. Então, eu readaptei isso para a resolução de problemas, tenho aplicado isso na minha sala de aula, são de pesquisadores americanos e tem dado muito certo. Espero que vocês tenham gostado e que eu possa ter, né, contribuído aí para uma conversa rica, né? Enfim.
E como contribuiu, Bárbara. Que registros incríveis, né? Muito obrigada. Tá? A professora Bárbara e o professor Bruno responderão algumas perguntas dos professores da nossa rede. Vamos iniciar com 3 perguntas direcionadas ao professor Bruno. Pergunta da professora Natália, da Eusébio de Municipal, prefeito Marcos Tamoio. Precisa ensinar situações aditivas, subtrativas, multiplicativas. Como fugir do ensino das técnicas de cálculos e vivenciar no processo educativo as situações que envolvem contagem, comparação, ordenação e quantificação. E, após a formação, concluí que o ambiente matemático da minha sala de aula contempla muito mais o paradigma do exercício do que o cenário de investigação, mas ainda não me sinto segura no cenário da investigação. O que já posso fazer para melhorar o meu ambiente de aprendizagem? Agradeço pelas perguntas, né, das 2 professoras Natália e Débora. Eu acho que vou responder com apenas uma resposta, né? Quando a gente pode pensar num caminho para a matemática, para além dos cálculos, operações, né, da sistematização, eu acho que esse é o grande desafio, né? A gente pensar o processo de ensinar matemática de uma maneira mais humanizada, que faça mais sentido para os nossos alunos e alunas, que não amedronte os nossos alunos também, porque a gente sabe que a matemática é o componente curricular que aterroriza muitas das crianças, né? E aí adolescentes e adultos também, né? Então, de que forma a matemática pode ser mais acolhedora, né? E aí eu penso que a gente precisa encarar processos mais humanizados dentro da matemática, né? Como fazer isso? A gente tem pistas, né? Eu trouxe para vocês uma possibilidade, né? Processos investigativos onde a gente escute nossos alunos e alunas, né? Onde a gente considere as perspectivas deles, e que isso faça sentido para aprender matemática para eles, determinada habilidade seja desenvolvida em sala de aula. Dessa forma, integrar com outros componentes curriculares também pode ser uma alternativa, né? A gente fazer um trabalho interdisciplinar, né, ao tentar contextualizar, mas eu acho que não só isso também, sabe? Porque aí a gente vai cair naquele vício da gente tentar contextualizar tudo na matemática, né? Da gente pensar numa matemática utilitária, né? E muitas das vezes a gente não desenvolve matemática apenas para isso, né? Para a gente responder algumas questões sociais. A gente quer isso de fato, mas a matemática também tem desenvolvimento do raciocínio lógico, por exemplo, que é dentro da própria área da matemática, né? Mas esse processo pode ser mais humanizado, pode ser mais afetivo, né? Pode ser mais empático. Eu posso escutar mais meus alunos e alunas, né? E para isso, quando a professora Débora, né, foi a professora Débora, falou sobre que ela considera a prática dela dentro do padrão de comunicação do paradigma do exercício. E sente dificuldade, ela vê a necessidade do cenário da investigação, mas ainda tem muita dificuldade. Mas não é para se sentir culpada com relação a isso, tá? Eu, enquanto professor de matemática do ensino médio, por exemplo, a gente está falando de ensino médio, eu, em determinadas situações, nem sempre eu consigo fazer um ambiente onde os alunos estejam investigando em sala de aula. Às vezes não é viável, né? A gente tem que pensar em tempo, né? A condição do dia, como é que estão os alunos, como é que está o nosso planejamento, né? Então, eu falar para vocês que tem que ser cenário para investigação sempre é mentira, Então, a gente tem que considerar a realidade do nosso cotidiano, a realidade de sala de aula, né? Mas o que eu trouxe para você, Débora, a gente considerar um outro modelo de padrão de comunicação, né? E isso não precisa ser todo dia, mas pode ser promovido de vez em quando, né? Eu acho que isso já torna a sua aula já diferente, já torna a sua aula mais atrativa.
quando o aluno percebe que você pode promover outro tipo de aula de matemática, né? A aula de matemática pode ser legal, né? E eu acho que é esse pensamento que a gente deve ter, né? Então, a preocupação de estar no padrão de comunicação, de paradigma de exercício, fazendo cálculo, eu acho que esse não é o problema. Trabalhar com tabuada não é problema, né? A gente teve essa discussão também no nosso encontro, né? A tabuada, ela pode estar lá na sala de aula, ela pode ser consultiva, né? O problema da tabuada é que ela não pode ser o ponto de partida para trabalhar a multiplicação, né? A gente tem que trabalhar as ideias das operações, né? Isso seja com materiais concretos, seja utilizando a folha de papel, seja utilizando números, seja utilizando operações, mas a construção do conhecimento é fundamental, né? E a gente, eu considero importante trabalhar com materiais manipulativos nos anos iniciais, né? A possibilidade dos alunos verem, manipularem, trocarem, sabe? Falarem sobre o material. Eu acredito que isso se torna potente para o desenvolvimento da abstração. Então, eu considero os anos iniciais a etapa da educação básica mais potente, assim, sabe? Porque o professor... eu vou falar de P2, né? Eu ainda sou da época do P2. O P2 está lá 4h30, no mínimo, em sala de aula com seus alunos e alunas, né? Ele pode promover um laboratório dentro da sala de aula, né? Eu acho que ali um mundo de possibilidades é possível, né? Conversando com outros componentes curriculares na sua prática. Então, a aula de matemática não precisa ser só de matemática, né? A gente pode trazer outros componentes, a gente pode trazer textos, né? A gente pode trazer pesquisas, laboratório, a pesquisa social, pode trazer família para a sala de aula, inúmeras possibilidades, né? Mas sempre considerando, e aí a gente volta ao padrão de comunicação que eu estou apresentando para vocês, as perspectivas, as visões de mundo dos alunos, né? O que para ele é significativo, né? Se trazer a sua realidade, né? Então, nem sempre falar do cotidiano dos alunos é interessante para eles, né? Pode trazer muita dor, né? Mas eu acho que ouvir, então eu acho que o ponto de partida é ouvir seus alunos e alunas, sabe? O que se torna significativo. Tá chata a aula de matemática, tá chato ficar trabalhando com a continha armada, o algoritmo das operações. Então, de que forma a gente pode desenvolver outra prática, né? Mas, de outra forma, se tiver bom para os alunos, né, desenvolver o algoritmo das operações, se eles gostam disso, se está fazendo sentido, por que não trabalhar com o algoritmo, né? Acho que não vejo problema, né? Desde que isso seja problematizado. É importante sempre ser problematizado, né? Então, não ser apenas jogado. Vocês têm que fazer isso porque é matéria do ano de vocês, do terceiro e do quarto ano, e vocês têm que aprender, né? Vocês estão aprendendo isso aqui porque é importante, né? Então, vamos pensar juntos, né? Vamos pensar nos processos, né? Por que deu esse resultado? Eu acho que problematizar pode ser... eu acho como uma ideia do caminho que a gente tem que seguir, né? Eu espero ter respondido as perguntas. Obrigada, professor Bruno, por mais esse momento de reflexão e aprendizado. Agora, a professora Bárbara irá responder 2 perguntas. A primeira pergunta é da professora Ana Carla Tavares, da Escola Municipal Professoranda Leila Barcelos de Carvalho, na 7ª CRE. Como trabalhar a multiplicação de forma prática com o objetivo de facilitar a compreensão das crianças? E agora a última pergunta da professora Maria Beatriz do CIEP Ponte de Miranda, na 9ª CRE. Como podemos melhorar o ensino de matemática nos anos iniciais para que nos demais anos de escolaridade a matemática não seja um bicho de 7 cabeças? Então, pessoal, agradeço as perguntas. Respondendo a Ana Carla, eu trouxe até alguns registros de atividade que eu realizei nesse tempinho aí atrás, quando eu estava no 3º ano, trabalhando multiplicação com as minhas crianças. E um material que eu vejo assim muito prático, versátil, que
que a gente pode estar trabalhando não somente a multiplicação, e inclusive trabalhando desde os pequenininhos, desde da educação infantil, são as réguas de Cuisinert. A régua de Cuisinert é um material concreto, mas que podemos também estar adaptando para o papel. Eu vou colocar aqui a sua pergunta numa telinha para poder ilustrar isso melhor para vocês. Mas é importante também lembrar que a gente foca demais na multiplicação nas somas sucessivas, né? E a multiplicação é além disso. Então, assim, para trazer significado e uma aprendizagem significativa mesmo, né, para as crianças, a gente precisa trabalhar outros sentidos da multiplicação. É válido trabalhar a soma sucessiva, sim, é importante, claro, mas nós temos também a organização, né, retangular, nós temos a combinatória, né, o produto cartesiano, e aí eu trago até um exemplozinho desse registro. A foto do meio, eu usei papel quadriculado, então uma sugestão para trabalhar a multiplicação, nesse caso minha, né, seria o uso do papel quadriculado. Simplesmente o papel quadriculado. Porque com o papel quadriculado eu posso construir junto com as crianças o material de Cuisinert, né, que são aquelas reguinhas, né, do 1 até o 10, pintar eles ali e explorar quantas vezes um número cabe dentro do outro, de quantas formas eu posso escrever o número 5, de quantas formas diferentes eu posso escrever o número 7, explorar bastante esse material concreto e, sim, explorar com o uso do material dourado aí, por exemplo, a organização retangular, que é, inclusive, uma organização que o material do Rio Educa traz para a gente. A combinatória, nós temos diferentes exemplos de atividade que geralmente os professores das séries iniciais já fazem muito bem, né? Que é a combinação de roupinhas, a partir de alguma historinha que a gente conta, né? Eles adoram fazer isso. Ou não, eu posso fazer, eu já fiz com a minha turma também, do terceiro ano, eu tinha móveis para pendurar na sala, móveis de formas geométricas. Eu estava trabalhando formas geométricas e nós tínhamos essas 4 fórmulas, né? O triângulo, o círculo, o retângulo e o quadrado. Triângulo, círculo, retângulo e quadrado. De quantas formas diferentes eu posso estar combinando essas formas para a gente, né, tá aí enfeitando a sala. Então, eu botava para eles como se fosse uma brincadeira, um desafio. O colega colocou triângulo, círculo, quadrado e retângulo. Alguém consegue montar uma sequência diferente dessa? Quantas sequências nós conseguimos montar diferente dessa que o colega já montou? E aí eu ia colocando no quadro e no final a gente contabilizava também. Então, explorar essa questão do raciocínio lógico mesmo, da lógica multiplicativa que existe ali por trás, antes de já partir para o algoritmo, como se fosse uma brincadeira. A última foto que está aí na telinha é uma tabuada pitagórica, né? Aquela que é igual um quadradinho mesmo, né? A gente coloca os números de 1 a 10 na vertical e os números de 1 a 10 na horizontal. E aí eu imprimi em pôster esses números e eu passei um contactzinho. O professor adora um contact, né, das séries iniciais. Não ficou muito bonito, não, mas ficou funcional. E a gente brincava, inclusive, de batalha naval. Então, a gente foge um pouquinho daquele modelinho da multiplicação, daquelas tabelas, das tabuadas. A gente não faz as tabuadas. E a gente faz uma tabuada onde o aluno tem que, inclusive, que buscar lá a linha e a coluna para poder encontrar o valor. E a gente literalmente brincava mesmo com a batalha naval, podia apagar, ia preenchendo, fora outras possibilidades que a tabuada pitagórica traz para a gente. Aí a primeira, eles estavam com o material das réguas de Cuisinert, porque nessa escola, minha escola é uma escola mais antiga, então tem alguns materiais assim interessantes, né? Então, assim, a dica, Ana Carla, é que você dê uma procuradinha na sua escola, quem sabe você encontra alguns tesouros, né? Ou se não tiver, usa material quadriculado, papel quadriculado, vai te ajudar bastante. É prático, é fácil, você mesmo ainda pode ampliar
o quadriculado para o tamanho que você achar melhor, né? Porque às vezes pode ficar muito pequenininho. E então, essa é a minha dica para trabalhar a multiplicação. Respondendo a Maria Beatriz, eu penso que é um combinado de tudo que a gente está falando aqui, de tudo que a gente está vendo durante toda a formação. Não tem receita de bolo, né? O importante é o professor ter em mente que ele precisa estar em constante busca de se... Não apenas de se atualizar, mas de estudos mesmos, né? Nós temos vários aplicativos matemáticos hoje em dia disponíveis na rede, gratuitos, que a gente pode estar baixando, que nos ajudam muito na sala de aula. Mesmo a gente não tendo um equipamento para cada aluno, a gente pode estar projetando, né, levando as crianças para um auditório, partindo mesmo, dedicando um tempinho no concreto para depois passar para o registro, né, para depois elaborar algoritmos e tudo mais, mas dá espaço para a criança ser uma criança realmente ativa no seu processo de aprendizagem, né? Ela poder perguntar, ela poder se expressar, escrever, né, de forma espontânea. E, de fato, a gente promover um ambiente de matemática que seja investigativo. O que acontece é que a gente tende, eu vejo isso por estar nas séries iniciais, e já ter passado também pela educação infantil, que da educação infantil para o primeiro ano, agora não é mais hora de brincar. E aí, algumas práticas rompem isso, né? Eu vejo muitas formações, muitos professores já mudando, né? Isso e continuando com a rotina, sim, da educação infantil, né? Continuando com o brincar, sim. E a mesma coisa acontece do terceiro para o quarto, quinto ano. Nós não podemos engessar e agora, porque nós estamos no terceiro, no quarto ano, não vamos mais brincar, não vamos mais utilizar os materiais concretos. Não, a gente ainda precisa, porque se continuar se alfabetizando em matemática, é o mesmo processo de continuar se alfabetizando em língua portuguesa. Ele não fecha, né, até o terceiro ano, né, num ciclo ali. Quem dera se fosse assim, né? Do primeiro ao terceiro ano, tá todo mundo alfabetizado, todo mundo escrevendo super bem. É a mesma coisa em matemática. E quanto mais a gente vai proporcionando experiências para as crianças, né, diferentes experiências, mais a gente vai enriquecendo esse processo. Então, assim, eu não consigo ver uma receita de bolo, algo ali, faz isso que vai dar certo. Eu acredito que vai dar certo é esse acolher, é esse olhar mais humanizado para o ensino de matemática, é continuar com as formações, continuar quebrando paradigmas, discutindo, né, sobre como a gente pode estar facilitando, né, esse processo, tanto para as crianças quanto para a gente. Mais uma vez, obrigada, professora Bárbara. E, infelizmente, chegamos ao fim desse encontro tão potente. Agradecemos imensamente a todos e todas que puderam nos acompanhar. Muito obrigada, professora Bárbara e professor Bruno, por estarem aqui hoje compartilhando suas práticas. Eu agradeço mais uma vez o convite, agradeço a todos os presentes. É um prazer enorme estar falando de matemática, que é a minha paixão. Espero ter ajudado, ter contribuído de alguma forma. Podem me chamar mais vezes que estamos juntos. E temos mais um recado antes de encerrarmos. Aos professores que estão participando da formação de terceiro e quarto anos, por favor, não deixem de acessar a plataforma EAD-EPF para responder à enquete e computar as horas necessárias para a complementação do percurso formativo. Não deixe de garantir suas horas. Um abraço e até a próxima!